Bom, vamos começar então mais uma aula. À medida que o pessoal vai entrando, eles vão assistindo e esse vídeo também ele depois vai ficar disponível. Mas hoje a gente vai falar basicamente sobre as três raízes emocionais que acabam nos impedindo de ter liberdade financeira. Só que antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar explicando algumas coisas bem interessantes aqui, que é o seguinte: geralmente quando a gente chega, ou então melhor, quando a gente se despede das pessoas, a gente fala assim: fique com Deus. E por mais que isso possa parecer uma cortesia, depois que a gente começa a ter uma compreensão um pouco mais profunda, principalmente das questões espirituais relacionadas à nova aliança, a gente começa a entender que nós já estamos com Deus. Desde que o Espírito Santo habita em você, nós já estamos com Ele. Ou então a gente às vezes fala, quando a gente se despede das pessoas: Deus te abençoe. E se a gente já está com Deus, nós já somos abençoados. Então, ele não precisa nos abençoar, nós já somos abençoados. E a partir disso, com esse entendimento, principalmente, que é o nome da mentoria, Tetelestai Financeiro, em nome de vários projetos que estão recebendo esse nome, eu comecei a adotar um mote que tanto quando a gente se cumprimenta chegando ou quando a gente se cumprimenta indo embora, a gente sempre fala Tetelestai. Bom, então hoje a gente vai estar tratando sobre as questões relacionadas ao nosso emocional, que podem estar afetando tanto o financeiro e também o espiritual. E como que a gente pode estar relacionando uma coisa com a outra, como que isso tudo pode estar acontecendo. Uma coisa que a gente tem que começar a compreender de uma maneira um pouco mais profunda é que muitas vezes os nossos problemas financeiros, a gente sabe, na verdade, quais são os princípios financeiros que a gente tem que ter, né? A gente sabe que é importante produzir, trabalhar, fazer dinheiro. A ideia de ganhar dinheiro é um pouco mais passiva, mas produzir, trabalhar, fazer dinheiro. É importante estar poupando. No caso de se endividar, se for uma dívida com propósito, ela tem que estar, inclusive, com uma data limite. O ideal não é estar arrastando isso ao longo da vida. E também é importante a gente estar sempre pensando em relação ao nosso futuro. Só que, assim, na maioria das vezes, por que que muitas vezes, né, as pessoas elas ah, elas sabem o que tem que fazer, entendem a cartilha, o beabá em relação a finanças pessoais, por exemplo, mas elas não conseguem fazer. Isso, na maioria dos casos, esse impedimento, ele tem a ver com o emocional. Ele tem a ver com aquilo que está reverberando dentro do inconsciente, da mente emocional da pessoa. E aí ela não consegue colocar para fora, ela não consegue ter habilidade, ela não consegue lidar com as questões financeiras. E daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco melhor, ou vai começar a compreender um pouco melhor também sobre as questões espirituais. Como que isso tudo está envolvido? Esses três temas, essas três grandes esferas de conhecimento e entendimento estão envolvidas. Porque muitas vezes a gente fala que as questões financeiras elas não têm nada a ver com o espiritual, mas se você é cristão e se você tem esse entendimento, não sei se você sabe, mas na Bíblia, ah, pelo menos no Novo Testamento, tem mais de 2.000 versículos só sobre riqueza, dinheiro, e a gente pode também colocar princípios financeiros ali. Isso é cerca de 10 vezes mais do que versículos, do que assuntos relacionados à fé e salvação. Se dinheiro não fosse algo tão importante, Deus não teria colocado tanta ênfase na própria Bíblia, na própria palavra dele. Então, assim, por que que as pessoas não conseguem colocar colocar em prática aqueles princípios financeiros, não conseguem realmente fazer com que a coisa flua? O grande ponto é que muitas vezes o dinheiro ele é entendido de forma emocional. Como assim? A gente confunde dinheiro com amor, a gente confunde dinheiro com afeto, a gente confunde dinheiro com atenção, e a partir disso a gente acaba misturando as coisas, a gente coloca o dinheiro como felicidade, um significado de felicidade. E muitas vezes a gente acha assim, poxa, mas se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser muito mais feliz. Existem pesquisas
conduzidas por institutos sérios, principalmente nos Estados Unidos, que já tem uma história relacionada a estudo de finanças pessoais, de planejamento financeiro, de psicologia econômica e financeira, muito mais intensa do que no Brasil. E a partir desses estudos, a gente consegue perceber que, por exemplo, uma pessoa que recebe 4, 5 mil reais, sim, ela é mais feliz do que aquela pessoa que recebe, por exemplo, R$ 1.000 por mês. Mas uma pessoa que recebe 10 mil reais por mês, ela não é mais feliz do que uma pessoa que recebe, por exemplo, 1 milhão por mês. Mas como assim? É um disparate tão grande? É realmente um disparate muito grande. Mas a gente começa a perceber que, no final das contas, o dinheiro, dependendo do seu nível financeiro, é óbvio que ele pode ser importante. Mas chega a um determinado momento em que a diferença de renda não faz com que o dinheiro seja tão importante assim em relação àquilo que a gente busca financeiramente falando. Então, assim, aprender a administrar bem as finanças, aprender a lidar melhor com o dinheiro é muito importante, é tão importante quanto a gente também começar a destravar, quanto a gente lidar também com as nossas questões emocionais. Porque as questões emocionais, elas vão impactar diretamente a forma como a gente lida com o dinheiro. E isso é essencial para que a gente consiga ter uma boa vida financeira, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro pode fazer por nós. Lembrando, se você olha para o dinheiro e pergunta para ele, poxa, o que que eu posso fazer ou o que que eu deveria fazer, você está se colocando numa posição de servo em relação ao dinheiro. Quando, na verdade, você deveria estar perguntando para ele assim, o que que você pode fazer para mim, dinheiro? O que que você quer? O que que eu quero que você faça por mim? Então, assim, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, tá? De qual posição que a gente está adotando. Se a gente está como servo, o que é péssimo, porque o dinheiro vai ser um péssimo senhor, ou se a gente está sendo um senhor, principalmente sendo direcionado por Deus a partir dos princípios que Deus já deixou para nós, a partir dos princípios que Deus já deixou bastante explícito que a gente deve tomar cuidado em relação a algumas coisas e como que a gente deve direcionar a nossa vida financeira. E como que uma coisa mistura com a outra. Na mentoria Tetelestai Financeiro, a gente tem uma abordagem tanto relacionada a finanças, de forma intensiva, abordagem emocional, que inclusive essa aula faz parte, e também uma abordagem voltada para o espiritual de forma muito intensa, principalmente em relação à nova aliança. E com o entendimento que a gente vai construindo, a gente começa a compreender que, na verdade, as emoções, elas são frequências espirituais. Então, dependendo da forma como você se sente, dependendo da emoção que você carrega e da emoção que você vai levando ao longo da sua vida, você pode estar manifestando aí, ou pode estar atraindo ou repelindo, não só determinadas bênçãos, mas também influências espirituais. E quando eu falo influências espirituais, sim, tem a ver com as coisas que vêm do céu, com as coisas que vêm de Deus, mas também tem a ver com as coisas que não vêm de Deus e que são espirituais também. E aí eu estou falando especificamente sobre influências malignas. Tem algumas pessoas que têm uma distinção um pouco mais apurada. Deus, inclusive, pode estar manifestando esse tipo de dom na vida dessa pessoa, que ela tem um discernimento espiritual. Eu, particularmente, nunca tive isso, pelo menos ainda não. Mas tem tanto pessoas que eu já conheci e também outros materiais que eu já li, que eu já tive contato, em que as pessoas falam que emoções é como se espiritualmente elas tivessem cheiro. Emoções boas, que a gente fala de paz, de amor, de felicidade. Todas essas coisas, lógico, existem os extremos, mas essas coisas boas que a gente carrega no nosso coração, gratidão, gratidão de verdade, não da boca para fora, essas emoções elas têm um cheiro bom. Só que as emoções que a gente considera negativa, medo, raiva, ira, tristeza, essas emoções, apesar da gente sentir, mesmo que você seja uma pessoa completamente positiva, apesar da gente sentir essas emoções, desde que caso a gente leve essas emoções por muito tempo, essas emoções elas têm a característica de ter um cheiro de podridão. E aí a gente sabe que cheiro bom acaba atraindo principalmente coisas angelicais, coisas divinas, e cheiro ruim, tratando de emoções aí, pode estar trazendo coisas malignas, demoníacas. Mas assim, emoções são frequências espirituais. E a gente tem que prestar muita atenção sobre a forma como nós estamos nos sentindo também em relação ao dinheiro e como que a forma como a gente lida com as questões financeiras, principalmente sobre o nosso passado, principalmente em relação a tudo que a gente experimentou e pode experimentar, pode interferir também na nossa vida financeira e na nossa vida espiritual.
Porque uma coisa está toda entranhada na outra. Não existe divisão. Não existe divisão. É tudo ao mesmo tempo. Bom, mas e aí? A gente sabe também que muitas pessoas elas confundem o seu valor financeiro, aquilo que elas produzem financeiramente, e elas colocam esse peso em relação ao seu valor pessoal. Às vezes a pessoa recebe menos e ela se considera um inferior, considera uma pessoa que não tem valor. Enquanto outra pessoa, por outro lado, ela pode receber um dinheiro muito expressivo, uma quantidade de recursos muito expressiva, e a partir disso ela se considerar, como se diz, né, o rei da cocada preta ou a rainha da cocada branca, enfim, uma pessoa extremamente especial somente por ter mais dinheiro. Nenhum ponto está certo, nem o outro ponto está certo. Porque a gente faz essa mistura em relação ao emocional, em relação ao financeiro. Então, se você tiver mais dinheiro, você fica feliz, você fica satisfeito, você se considera uma pessoa realmente de valor. Agora, se você não tiver dinheiro ou está passando por um revés financeiro, talvez esteja até endividado, você se considera inferior, você se considera menos querido, você se considera menos seguro financeiramente. E a gente já entendeu também que a nossa segurança, e é bom sempre relembrar isso, que a nossa segurança, ela não deve estar nas questões financeiras, não mesmo. Porque se a gente coloca o nosso coração, se a gente coloca a nossa segurança no dinheiro, a gente vai ter muitos problemas. Porque nesse mundo, as riquezas desse mundo, elas são suscetíveis a variações. Como diz a própria palavra, ela pode ser corroída por traça, por ferrugem. Agora, se a gente coloca o nosso coração, e é onde ele deve estar o tempo todo, em Deus, aí sim as coisas são diferentes, porque independente de intempérie, independente de governo, independente de crise, independente de qualquer circunstância atual ou futura, se a gente estiver alinhado com Deus, se a gente estiver bem, com bastante intimidade com Ele, não são as questões financeiras que vão nos impedir de realizar o nosso propósito aqui na Terra. Não mesmo, não mesmo. Pode ter um pouco mais de dificuldade, pode ser que a gente tenha aí alguns desafios a mais, precise aprender um pouco mais, mas apesar disso, Deus é um Deus abençoador. Deus é Pai, não é carrasco. Então, se a gente tem um propósito que envolve dinheiro, e Ele também, como Deus, que é um Deus de aliança, que nos protege, nos provê, nos orienta, nos direciona, também nos dá presentes, graças a Ele, a gente pode sim ter todos os recursos disponíveis para que a gente possa realizar o propósito que Ele colocar no nosso coração e na nossa mente. Bom, mas aí o que acontece? É possível estar mudando essas questões relacionadas ao dinheiro e às emoções especificamente. Só que mudar isso não é necessariamente rápido e não é necessariamente fácil. Tem todo um processo que a gente tem que observar, que a gente tem que lidar, para que a gente possa provocar essa transformação. E como eu sempre gosto de falar, eu não sou um professor. Por mais que eu possa estar aqui na frente, possa estar explicando, possa estar sendo um facilitador, o verdadeiro professor é o Espírito Santo. Porque é ele que vai estar te orientando, tanto nas suas questões técnicas financeiras, apesar que sim, você pode pegar informações com outras pessoas mais capacitadas, pode estudar, pode assistir vídeos, pode fazer cursos, enfim, pode fazer processos de mentoria, de treinamento. Isso tudo é bênção, é muito bem-vindo. Pode também, no processo de terapia, tratar das suas questões emocionais, pode ler um livro ali que talvez te dê um estalo, e aí a partir disso você consiga despertar sobre aquele aspecto na sua vida emocional, financeira também, que talvez esteja travado, mas quem vai te ensinar, quem vai te conduzir ao ensinamento verdadeiro e profundo é o próprio Espírito Santo. Não é nenhum ser humano. Só Deus pode te ensinar e pode fazer com que a metamorfose aconteça de dentro para fora. De dentro para fora. Bom, então assim, tudo aquilo que a gente vê na nossa vida, tudo aquilo que a gente testemunhou, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente experimentou, tudo aquilo que a gente sentiu, a forma como a gente agiu e reagiu, isso tudo vai causando, provocando impressões na nossa mente emocional. E como que isso se relaciona com o espiritual? É bem simples. Como as emoções são frequências espirituais, a gente tem que ter a compreensão de que o reino espiritual ele está aberto, então a gente acaba sendo impactado, a gente acaba sendo mexido sobre as influências que estão ao nosso redor. Então a gente pode ter uma influência direta, espiritualmente falando,
daquilo que é falado no nosso ouvido, que a gente acha que talvez seja da nossa cabeça, mas a voz é um pouco diferente. O outro aspecto também é em relação a pessoas que podem estar ao nosso redor. E que talvez essas pessoas, se elas não estiverem principalmente alinhadas com Deus, se elas não tiverem intimidade com Deus, a gente sabe que elas podem ser usadas pelo lado negro da força, pelo inimigo. E não é por maldade muitas vezes. Alguns casos, sim, pode ser por maldade, mas em outros casos não pode ser, não necessariamente é por maldade. E aí, a partir disso, o que que a gente percebe? Que talvez uma frase, talvez uma ideia, talvez um exemplo, talvez uma circunstância, talvez um comentário que aparentemente não foi maldoso, mas que te impactou e que te causou uma certa emoção forte, que pode ter sido de inveja, que pode ter sido de vergonha, que pode ter sido de tristeza, alguma coisa que foi lá e te marcou. Aquilo dali que a gente chama de saliência emocional, que é uma emoção forte, aquilo dali, se estiver envolvido com dinheiro, vai marcar a sua vida. E a gente vai entender um pouco mais sobre como que isso pode estar marcando a sua vida, emocionalmente falando e também em relação ao seu cérebro. Afinal, a gente também vai tratar aqui um pouco de neurociências, que uma coisa não sai da outra, né? É tudo misturado. Bom, então o que que acontece? A gente precisa, para a gente mudar, a gente precisa lidar com essas questões de frente. A gente precisa primeiro investigar, ver o que está acontecendo mesmo em relação à nossa vida, porque todos esses impedimentos que a gente tem, que tem raiz emocional, pode ser tanto em relação às práticas que a gente teve, as coisas que a gente vem carregando já ao longo de anos, talvez décadas, e que se a gente não mudar, se a gente não, primeiro, trazer à luz aquilo que está nos atrapalhando, a gente pode estar vivendo uma vida de escassez. A gente pode estar vivendo uma vida sem muitas realizações, ou então com realizações à base da força do nosso próprio braço. Não que a gente não deva trabalhar, muito pelo contrário, a gente pode e deve trabalhar. Mas tratando-se de filhos e filhas de Deus, a gente sabe que Deus, estando junto com a gente, as coisas são muito mais facilitadas e a gente tem um guia, a gente tem uma direção a partir daquilo que Ele pode estar determinando para a gente. Bom, então, qual que é a origem desses comportamentos, dessas emoções, dessas ações, dessas várias e várias situações que podem estar provocando aí sentimentos negativos? A origem disso tudo é o nosso próprio cérebro. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente experimenta uma situação de estresse, o nosso cérebro ele reage, isso é automático, né? A gente não consegue programar isso ou reprogramar isso, mas ele reage procurando reequilíbrio. Porque quando está tudo tranquilo, quando a gente está com uma vida tranquila, não tem oscilações e tudo mais, então o cérebro ele está no modo stand-by. Ele não está realmente precisando de fazer o que é um processo de homeostase, de reequilíbrio. Só que quando a gente tem situações estressantes, e voltando para o nosso contexto, situações financeiramente estressantes, poxa, eu tenho um boleto para pagar daqui 2 dias, ou então amanhã, e eu não tenho dinheiro para isso. Ou tem a fatura do cartão de crédito que precisa pagar, e esse mês veio muito mais alto do que aquilo que eu estava esperando. Ou então tem aquela dívida que eu não sei como é que eu vou estar lidando, tem aquele credor que está me ligando. Ou então eu já estou endividado, já estou com o nome todo enrolado, estou com o nome sujo e eu preciso resolver isso e está me trazendo aflição. Ou para o lado dos investimentos. Eu preciso tomar uma decisão financeira, ou então eu investi o meu dinheiro e eu estou com prejuízo naquela aplicação financeira. Ou então estou com o meu patrimônio travado em algum imóvel e poxa, eu não consigo estar alugando aquele imóvel, não consigo estar vendendo, e isso está me prejudicando também financeiramente. São várias e várias situações que podem estar provocando estresse financeiro. E esse estresse, obviamente, ele atinge o nosso corpo, atinge o nosso sistema nervoso, consequentemente o nosso cérebro. E o cérebro ele vai procurar o reequilíbrio. De que forma? O cérebro, basicamente, ele se alimenta de glicose, açúcar. E ele produz várias substâncias. Não é só o cérebro que produz substâncias, o coração produz substâncias, o intestino produz substâncias. Se a gente parar para pensar em cada órgão do nosso corpo, é como se fosse um mini cérebro, que tem uma linguagem específica, que tem um pensamento específico, por mais que não seja tão fácil ou traduzível em palavras como a gente está conversando aqui. Mas como que ele vai estar procurando esse reequilíbrio? Ele pode estar procurando esse reequilíbrio internamente, a partir da produção de neurohormônios, e também ele pode estar procurando
esse reequilíbrio de fora. De que maneira? Ele pode estar procurando esse reequilíbrio através de comida, pode estar provocando esse reequilíbrio através de nicotina, fumo, né? A pessoa pode estar ingerindo bebida alcoólica, a pessoa pode estar viciada em trabalho, a pessoa pode estar viciada em sexo, a pessoa pode estar direcionando várias e várias coisas, viciada, por exemplo, em compras. Então, a gente percebe realmente que tudo isso daí acaba provocando um reequilíbrio, ou o cérebro procurando um reequilíbrio em relação àquilo que está provocando o estresse nele, o desequilíbrio, né? Então, assim, o ponto dessa história toda é que a gente tem toda uma situação em que talvez a gente tenha até comportamentos que possam ser justificados. Poxa, eu compro mesmo, e eu compro porque eu acabei fazendo eu compro porque eu fiquei estressado, eu compro porque eu precisei estar fazendo alguma compra em relação a presentear a minha mãe, a presentear o meu pai, a presentear algum familiar. Ah, eu fui lá e eu estava estressado, passei o cartão de crédito, não vi, me arrependi em relação àquilo, mas eu fiz mesmo, né? Enfim, a gente começa a dar justificativas. E essas justificativas, inclusive, elas são construídas também pelo nosso cérebro. Construídas pelo nosso cérebro. Existe um mecanismo em que a gente acaba construindo essas justificativas para a gente mesmo. E é a partir disso que vão gerando o que é chamado de flashpoint. Ou seja, a gente vai a gente vai cristalizando determinadas coisas a partir de determinados conceitos e crenças que podem estar impactando tanto a nossa vida emocional quanto a nossa vida perceptiva em relação ao dinheiro. E assim, na prática, a gente também tem uma outra questão que é fundamental a gente começar a compreender, que é em relação ao que acontece aqui dentro. Existe um modelo da neurociência de de um médico chamado Paul MacLean, e esse médico, ele construiu um modelo chamado cérebro triúnico. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, para que vocês possam compreender de uma maneira um pouco mais clara o que eu estou falando. Então, aqui a gente tem esse modelo do cérebro triúnico, e basicamente é o seguinte: na base do cérebro, bem lá no meiozinho, próximo do pescoço, a gente tem o que é chamado de complexo reptiliano. Esse complexo reptiliano, ele tem aí o propósito vinculado à sobrevivência, a alimentação, sono, regula o nosso ritmo cardíaco, a nossa respiração, os nossos reflexos em geral. Então, ele está vinculado basicamente à sobrevivência. E os estímulos relacionados ao complexo reptiliano basicamente são o quê? Fuga, luta ou congelamento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Depois disso, tem uma outra estrutura que envelopa, que está acima desse cérebro reptiliano, que é o sistema límbico, que está vinculado principalmente às decisões emocionais, às memórias emocionais. Então, tem a ver também os nossos pensamentos mais profundos, as nossas emoções, ao registro de memórias específicas, porque nessa região a gente tem ali estruturas cerebrais que têm a ver com memória, que é, por exemplo, o hipocampo, tem o hipotálamo, que regula várias e várias coisas em relação aos nossos hormônios, e em cima dessa camada toda tem o neocórtex, que está relacionado às suas funções intelectuais e superiores. Então, para a gente brincar aqui um pouquinho, basicamente a gente tem o quê? O crocodilo, tem o macaco e tem o cientista. E assim, você já viu que, por exemplo, quando você às vezes está agitado, ou então, às vezes, quando você quer descansar, quer dormir à noite, e você coloca a cabeça no seu travesseiro e fala assim, poxa, eu estou tão cansado, mas tão cansado, agora eu gostaria de dormir. E na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, o seu cérebro não para. Vem pensamento aleatório, vem várias ideias e tudo mais. Por mais que você esteja começando a relaxar, ainda o seu cérebro fica extremamente ativo. O que que é isso? É um macaquinho que está pulando na sua consciência. É um macaquinho, ou seja, as suas emoções, né? O macaquinho está bem agitado ali ainda e vai trazendo várias ideias, vai trazendo várias coisas, várias memórias ali, né? Tanto que está dentro dessa estrutura toda de memória. É um macaquinho que está sendo agitado. Na maioria das vezes, o que que acontece? Na maioria das vezes, o cérebro, no geral, né? Essas três estruturas, elas
são harmônicas. Elas costumam ser harmônicas na maioria do tempo. Só que, nas situações de estresse especificamente, a coisa começa a ficar um pouco complicada. Como assim um pouco complicada? Se você parar para pensar, é, a gente tem várias situações que podem estar gerando estresse financeiro. E quando acontece o estresse financeiro, o cérebro ele vai procurar esse reequilíbrio, e aí a partir disso a gente começa a compreender o seguinte: o cientista ele fica louco na sua sala de controle, que é a nossa cabeça, que é o nosso cérebro. E aí o cientista vai no banheiro. Ele vai no banheiro pensar, lavar a cara, enfim, né? Lavar o rosto ali para dar uma arejada. Só que quando ele vai no banheiro, o macaquinho vai lá e tranca a porta. Quem que fica na sala de controle? Fica o macaco e o crocodilo. E aí, basicamente, as funções racionais, em situações de estresse, em situações em que as circunstâncias, o ambiente ao redor, né, está exigindo ali, talvez, decisões importantes, a racionalidade ela está presa dentro do banheiro. E aí a gente percebe que as nossas emoções acabam aflorando, e aí a partir disso a gente tem várias reações que podem desencadear aí decisões, tomada de decisões bem ruins para a nossa vida financeira, para a nossa vida emocional. E isso acaba atrapalhando bastante todo esse processo. Então, assim, o que que acontece? A gente basicamente pode ter três tipos de reações. A gente pode ter a reação de fuga, a gente pode ter a reação relacionada à luta, e a gente pode também ter a reação relacionada ao congelamento. Quando a gente luta, a gente tem duas possibilidades, ou melhor, duas tendências. E quais são essas tendências? Culpar os outros, e aí é manifestado geralmente a emoção da raiva, a emoção da ira, ou então a gente culpar a si mesmo, que aí entra o autovitimismo, aí entra as reclamações da vida, enfim, né? A gente realmente se colocar para baixo e tudo mais. E aí, a partir disso, tem uma série de circunstâncias que a gente sabe que não são nada saudáveis. E se a gente não observar, se talvez a gente não intervir, e tem formas da gente estar lidando com isso, a gente acaba ficando sempre, principalmente no processo de auto-vitimização, se colocando muito para baixo, enfim, enxergando todo o lado negativo da coisa. A outra possibilidade, além da fuga, aliás, além da luta, é a fuga. E quando a gente foge, a gente, financeiramente falando, no nosso contexto, a gente quer evitar de qualquer jeito aquela circunstância que é estressante. Então, quando a gente foge financeiramente falando, a gente evita olhar para a fatura do cartão de crédito, evita olhar ou escutar sobre questões financeiras, evita conversar sobre o assunto, evita olhar a carteira, evita olhar o extrato bancário, evita qualquer coisa relacionado ao financeiro que pode estar provocando estresse. E da mesma forma, a gente tem uma outra situação que é o quê? Que é a situação de congelamento. No congelamento, a gente acaba não reagindo àquilo que está provocando o estresse. A gente realmente fica igual um ratinho quando ele é ameaçado. A gente congela, esperando que aquela situação passe, esperando que aquela ameaça passe e que logo, logo as coisas possam ficar mais tranquilas para que a gente possa viver a nossa vida, enfim, tomar as nossas decisões. O problema é que, financeiramente falando, a situação ela não passa, ela tende a se agravar, tende a piorar. E aí a gente sabe que nessa situação de congelamento, tanto em congelamento quanto fuga, quanto luta, se a gente não estiver bem direcionado, todas elas podem provocar vários e vários e vários problemas. Poxa, Felipe, mas e aí? O que que pode estar sendo feito em relação a isso tudo? Primeiro, eu queria saber de você, né? Responde aqui para mim, por exemplo, no chat. É, você já experimentou esse tipo de sensação de luta, de fuga, ou então de estar congelando em relação às suas finanças? Responde aí para mim. Pois é, olha lá. Evitei cartão de crédito para que eu não pudesse estar vendo o número, né? Os números, estar vendo a fatura. Evitei estar falando do assunto, eu já até desliguei a televisão, já tirei das redes sociais, filtrei as minhas redes sociais para não estar vendo assuntos relacionados a finanças. Ah, isso é sério, né? Brigou com o cônjuge? Pois é. Então, assim, existem várias reações que são
irracionais. Na prática, a gente não faria isso se a gente se a gente não estivesse estressado, se a gente estivesse tranquilo. E como que a gente pode estar lidando com essas questões? Como que a gente pode estar realmente aí fazendo com que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais tranquila? A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, é a gente reconhecer que a gente está descontrolado emocionalmente por causa dessa emoção, por causa da situação estressante. Esse reconhecimento de que a gente não está nos eixos, que a gente está com o emocional alterado, faz com que a gente comece a se perceber de uma maneira um pouco diferente. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar melhor, racionalmente falando. O segundo passo é respirar fundo algumas vezes. Você fala assim, poxa, mas isso parece tão simples. Pois é, mas respirar fundo faz com que a gente, muitas vezes, a gente oxigene melhor o nosso cérebro. E aí, a partir disso, com mais oxigênio, a gente consiga pensar um pouco melhor, começa a acalmar as nossas emoções, começa a acalmar o nosso corpo, porque o reino das emoções é o nosso próprio corpo. E aí, a partir disso, a gente começa o quê? A gente começa a ficar um pouco mais suave. E aí, a gente também tem um terceiro passo que a gente tem que avaliar com precisão se os nossos pensamentos estão corretos, porque não significa que você tem um pensamento e esse pensamento que você está tendo, ele é verdade, ele é verdadeiro. Não necessariamente. Então, como que a gente faz essa avaliação para a gente avaliar a precisão dos nossos pensamentos dentro de um contexto emocional? A gente deve se observar em terceira pessoa. Por exemplo, naquela circunstância que você está vivendo, emocionalmente forte. Se fosse um amigo seu, qual conselho que você daria para esse amigo? Qual conselho que você daria para esse amigo? Quando a gente tira a nossa percepção, quando a gente sai do nosso envolvimento emocional, geralmente a gente acaba conseguindo dar uma opinião melhor, dar um direcionamento melhor para aquilo que a gente está experimentando. E um quarto passo seria justamente não tomar nenhuma decisão precipitada. E em algumas situações até estar procurando ajuda especializada. Alguém que possa até realmente estar te ajudando a sair dessa situação, desse emaranhado emocional que pode estar te prejudicando. Pode estar te prejudicando. Bom, então assim, o nosso cérebro, ele não é muito bom de estar tomando decisões sob pressão. As coisas começam a embananar, a gente já entendeu que o cientista fica preso no banheiro, enquanto o macaco e o crocodilo ficam na sala de controle, e aí gera uma série de problemas. E aí, a partir disso, a gente tem várias circunstâncias que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte. Por exemplo, quando a gente começa a arranjar justificativas para aquilo que a gente está fazendo, mesmo que sejam coisas que não são saudáveis para a gente, sei lá, eu vou fazer uma compra que eu sei que eu não deveria fazer, mas emocionalmente eu sou inclinado, eu sou tentado a fazer aquilo dali, mas eu sabia lá no fundo, racionalmente, lá no fundo do banheiro, o cientista disse que eu não deveria fazer aquela compra, mas eu acabei fazendo. Passei o cartão de crédito, eu acabei comprando, acabei exagerando, e aí vem a consequência, a fatura vai vir, né? Só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente se justifica para aquele tipo de atitude que a gente tomou. Aquela decisão grande, de grande impacto, que acabou atrapalhando nossa vida financeira, a gente começa a arrumar justificativas. E esse é um mecanismo chamado mecanismo intérprete. O nosso cérebro tem um mecanismo em que ele começa a arrumar justificativas para os nossos erros, para aquilo que aconteceu na nossa história. Então ele começa a conectar pontos que, se a gente não tomar cuidado, ou se a gente não avaliar com muito cuidado, bem de perto, a gente acaba realmente atrapalhando aquilo aquilo que a gente poderia estar tomando em relação a decisões adequadas para a nossa vida. Então, assim, esse mecanismo intérprete ele pode trabalhar tanto a favor quanto contra. E quando a gente está falando de erros, a gente pode estar tendo problemas aí em relação a esse mecanismo intérprete. E aí, a gente entra numa outra questão que é o seguinte: muitas vezes a gente acha que as nossas emoções elas são o vilão. Talvez fosse melhor você nem ter emoções, nem sentir absolutamente nada, mas não é bem assim. As emoções, se elas estiverem descalibradas, se ela realmente não tiver um bom condicionamento, se a gente não tratar aquelas coisas que podem estar atrapalhando a gente, aí sim a gente pode ter problemas em relação ao emocional, que pode estar afetando o financeiro, que pode estar afetando, na verdade, qualquer outra área da sua vida.
Mas as emoções, elas não são os vilões. Não, não é vilão para a nossa vida de forma alguma. Deus fez a gente também com emoções para que a gente possa experimentar, para que a gente possa ver a nossa vida colorida. Senão tudo seria preto e branco, tudo seria tudo sem perspectiva, sem cor, sem vida, enfim, né? Então, assim, as emoções, elas servem basicamente para nos projetar para o mundo. Se você não tiver uma carga emocional em você, você não faz absolutamente nada. Você não faz absolutamente nada, porque você fica apático. Você fica apático, sem energia. E também a gente sabe que as emoções, elas são marcadores, marcadores somáticos. Como assim? Como as emoções estão envolvidas, próximas no nosso cérebro, estão próximas em relação aos centros de memória, a gente acaba entendendo e percebendo que emocionalmente a gente também tem registros a partir daquilo que vai acontecendo na nossa vida, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então é meio que um GPS. Se aquela coisa que a gente experimentou, ela foi realmente ruim, a gente não vai voltar para aquela mesma circunstância, a menos que seja forçado ou que não tenha jeito. Mas de preferência a gente vai evitar aquele caminho e vai escolher um caminho melhor. Agora, a gente entendeu que tem um caminho melhor, a gente vai seguir sempre por aquele caminho. Então ele serve como um GPS para a gente estar tateando o nosso mundo ao nosso redor. E também a gente consegue entender que as emoções nos dá a possibilidade da gente estar experimentando o mundo, experimentando novos comportamentos, sem necessariamente a gente estar completamente envolvido com eles. Como assim? A partir da imaginação e da visualização, você pode estar experimentando novos comportamentos, novas circunstâncias, virtualmente, na sua cabeça, óbvio, e como que você reagiria àquilo, como que você se sentiria em relação àquilo que você está projetando, em relação àquilo que você está imaginando. Então, sentir emoções não é uma coisa ruim. Agora, a gente tem que estar calibrando, a gente tem que estar investigando, principalmente os preceitos, as crenças por debaixo dessas emoções. Porque a gente pode ter aí vários e vários problemas em relação à questão financeira também. E aí, o que que acontece? Emocionalmente falando, muitas vezes quando a gente está desajustado, quando a gente não consegue lidar com as nossas questões financeiras, a gente pode ter aí problemas relacionados ao nosso trauma financeiro, a traumas financeiros. Mas antes disso, é muito comum que os seres humanos eles queiram sempre estar envolvido com outras pessoas mais. Como assim? A gente tem uma necessidade de pertencimento. E essa necessidade de pertencimento, falando de finanças, ela é tão importante porque ela está vinculada com aquilo que eu chamo de zona de conforto financeiro. Como assim zona de conforto financeiro? Essa zona de conforto financeiro está vinculada com aquilo que você experimentou durante toda a sua vida, com as pessoas que estão ao seu redor, ou que estiveram ao seu redor, e com o conforto que você experimenta, não em relação a quanto de dinheiro que você tem ou quanto de dinheiro que você deixa de ter, não é isso. É em relação àquilo que você se sente confortável, principalmente com as pessoas ao seu redor. Pensa assim, se existe uma pessoa que ela lidera determinado comportamento ou lidera determinado grupo, seja um grupo pequeno como uma família ou seja uma nação, e essa pessoa decide para ir para algum lugar, se você não está bem informado, se você não tem um pensamento crítico, e principalmente quando a gente é criança, a gente acaba seguindo o líder, que geralmente são os nossos pais, se ele está indo para determinado lugar, então significa que aquele lugar é o correto. E por mais que depois a gente comece a amadurecer o nosso pensamento, a gente começa a ter algumas ideias diferentes, pode parecer um pouco estranho, até desconfortável da gente decidir diferente em relação àquilo que está sendo sinalizado para a gente. Porque a gente tem um medo. E esse medo não é de ficar sem dinheiro. Porque muitas vezes a gente acha assim, poxa, uma das principais motivações em relação às finanças é a ganância. Não é. Uma das principais motivações em relação às finanças é o medo de ficar sozinho. E o que que tem a ver medo de ficar sozinho com o contexto financeiro? Se você sair para fora da sua tribo, é bem provável que você morra. É isso que passa de forma inconsciente. Então, é preferível que você fique naquela zona de conforto onde é conhecido, onde tem um líder, por mais que você ainda possa talvez já ser um líder da sua própria família, por exemplo, mas é preferível que você tenha alguém te direcionando, e se o líder está falando que é por aquele caminho, então é melhor seguir, porque senão eu posso ficar sozinho, eu posso ficar para trás. E isso a gente, inconscientemente, a gente não quer. A gente quer pertencer, a gente quer estar junto. Essa é uma característica natural do ser humano.
Só que isso, financeiramente falando, pode nos impedir de uma série de coisas, porque muitas vezes os preceitos, a cultura familiar principalmente, acaba nos impedindo de crescer. Não porque isso seja, não que isso seja por maldade, não é isso. Mas é porque, talvez por não refletir em relação aos preceitos, às crenças financeiras, em relação aos hábitos, em relação à forma de lidar com o dinheiro, em relação à forma de se sentir quanto à riqueza, prosperidade, dinheiro, pessoas ricas, etc., a gente acaba repetindo os mesmos comportamentos, porque a gente quer pertencer àquele grupo. Então, quando a gente começa a agir de uma maneira diferente, a gente acaba se afastando daquele grupo e geralmente acontece um rompimento. E a pessoa tem que estar muito consciente, tem que estar muito forte emocionalmente, inclusive, para fazer esse tipo de rompimento. Porque é literalmente aquela ideia de você, talvez, ficar por um tempo fora da sua tribo. Ou, talvez, encontrar uma tribo nova. Uma tribo que possa estar vinculada àqueles novos valores, àquelas novas ideias, àquele novo proceder em relação às suas finanças que você quer estar experimentando e talvez até estar crescendo. Só que assim, diante disso tudo, a gente também aí tem traumas financeiros. E o que são traumas? Na prática, a gente tem na nossa memória, né, no nosso cérebro, a gente tem aquelas regiões que eu já expliquei. Tem o cérebro límbico, tem o cérebro reptiliano, tem o cérebro límbico e tem o neocórtex, que é na verdade é o cérebro mesmo, né? E ali no cérebro límbico, que é a região emocional, a gente tem algumas estruturas muito específicas relacionadas principalmente à memória. Tem o hipocampo, que são mais ou menos, se você pegar mais ou menos o seu dedinho assim, colocar dos dois lados, é como se fossem duas estruturas bem no meio do cérebro. E bem na frente do hipocampo existem as amígdalas cerebelosas, que é mais ou menos desse tamanhozinho, tamanho de uma amêndoa em cada lado do cérebro, mais ou menos na, no alinhamento do olho. E essas estruturas estão muito relacionadas à memória e relacionadas a emoções muito fortes. Então, aqueles preceitos que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida, aquelas coisas que a gente vai realmente marcando na nossa história, aquelas frases feitas, aquelas ideias, aqueles exemplos. Se meu pai ou se minha mãe fazia dessa forma, então é o jeito certo, então eu vou fazer também na minha vida. Não que você fale isso, nem que às vezes você pense nisso, mas você age de forma inconsciente, está lá no fundo. Então, todos esses preceitos, se a gente não para, observa o que está acontecendo na nossa vida, ou o que a gente está falando, ou o que a gente está pensando, ou o que a gente está sentindo, a gente acaba reproduzindo esses preceitos que foram forjados, que foram cunhados em momentos emocionais fortes da nossa vida, que tem a ver, obviamente, com o financeiro. É lógico que também isso pode ser extrapolado para outras questões mais, mas o nosso contexto aqui é o financeiro. E aí, a partir disso, a gente acaba repetindo esse comportamento uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, de forma inconsciente, porque a gente não percebe, a gente simplesmente vai no fluxo. E se a gente não tem esse trabalho de parar, observar, de ver o que está rolando, de ver o que está acontecendo, e de com muito carinho, com muito cuidado, verificar como que isso está impactando a nossa vida e como que a gente pode mudar, aí sim, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados financeiros, tendo as mesmas práticas financeiras. E com certeza não é isso que você quer. Com certeza não é isso que você quer. E essas estruturas, que são as amígdalas corticais, eu vou colocar aqui uma imagem para que você possa ter uma noção um pouco mais clara do que eu estou falando em termos de estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, tanto de perfil quanto de frente ou de costas, né, a gente tem esses pontinhos vermelhos aqui, que são as amígdalas cerebelosas, né, são dois pontinhos no meio do cérebro. Se for o caso, depois você faz uma pesquisa na internet para que você possa ver umas estruturas mais elaboradas e tal, mas basicamente são dois pontinhos, um em cada lobo do cérebro, e mais ou menos na linha do olho e quase na altura do ouvido. Essas estruturas aqui que também têm a ver com memória e têm a ver com a parte emocional mais intensa. Bom, então o que acontece? Essa amígdala, essas amígdalas, na verdade, elas podem soar tanto como um alarme, como assim um alarme? Esse alarme vai estar tocando para que possa ter aquela reação, aquelas três reações que a gente já comentou, em relação à fuga, em relação à luta e em relação ao congelamento.
Agora, ela também funciona como um arquivista. Ela funciona como um arquivista daquilo que acontece no seu cérebro, ou melhor, daquilo que acontece em relação às suas experiências. Como assim? Quando você tem experiências emocionais, né, experimenta alguma coisa muito forte emocionalmente, que pode traduzir em trauma ou alguma coisa do tipo, essa amígdala, ela pulsa. Ela realmente pulsa. Tem a ver, inclusive, com raiva, tem a ver com violência, né? São coisas que essa amígdala também controla. E são emoções que, apesar de serem básicas, também têm aí um nível de complexidade por causa da tradução em termos de pensamento, em nível emocional. E quando ela pulsa, ela registra aquela experiência de uma maneira um pouco mais intensa. Então, por exemplo, agora você consegue estar pensando em coisas que aconteceram talvez no seu passado até distante, talvez 10, 15, 20 anos atrás. E por que que você consegue lembrar com tanta facilidade, talvez com tantos detalhes, talvez uma frase ou um conjunto de frases, ou todo um contexto, toda uma circunstância, talvez uma música, talvez até com imagens bem vívidas daquilo que já aconteceu há tanto tempo? Por que que você consegue lembrar com tanta facilidade assim? É porque muito provavelmente aquela experiência, ou aquela fala, ou aquilo que você experimentou naquela circunstância, ou com aquela pessoa, ou com você mesmo, foi tão forte emocionalmente, foi tão impactante emocionalmente, que a amígdala, ela fez o quê? Ela disparou naquele momento, naquela circunstância, ou estava disparando, e aquilo ali foi registrando emocionalmente no seu cérebro. Então, a amígdala tem a ver também com as emoções, com as memórias de longo prazo. Coisas que talvez você já experimentou, já viu, já ouviu há tanto tempo atrás. Isso serve tanto para coisas boas e também para coisas ruins. Coisas que podem estar te atrapalhando hoje. E isso é importante a gente ter essa consciência de que essa estrutura é que faz esse trabalho. E no caso das finanças, não só das finanças, mas no caso de um trauma, e de um trauma financeiro, a gente pode estar classificando esses traumas em pelo menos dois tipos. Uma transgressão, e essa transgressão ela tem a ver com relação a um tipo de ameaça física, a um tipo de abuso, a um tipo de violação, a um tipo de sensação de ameaça. E outra forma que a gente pode estar classificando um trauma é em relação a abandono, seja no sentido de uma traição, ou então seja no sentido de uma omissão. Por que que isso é importante? Porque os traumas financeiros, aquelas coisas que talvez te marcaram emocionalmente no seu passado e que tem a ver com finanças e que pode estar reverberando em conceitos, ideias e que pode estar te impedindo de lidar bem com as suas finanças, de realizar os seus sonhos e de talvez se destravar em relação àquilo que está te atrapalhando, esses traumas podem ter a ver com isso. Tanto aquilo que você teve em termos de sensação de ameaça, algum tipo de violência ou violação, algum tipo de transgressão, ou também uma omissão ou até traição. E isso marca emocionalmente, marca o ser humano de uma forma muito profunda. E a gente sabe que todo tipo de marcação emocional profunda acaba aí gerando várias consequências. E a gente pode classificar os traumas financeiros em basicamente dois grandes grupos. E quais grandes grupos são esses? Esses grandes grupos a gente pode estar classificando em relação a trauma familiar, e esse trauma familiar ele tem a ver com o quê? Então, por exemplo, se você ah, não consegue aprender, né? Não consegue aprender em relação a certos erros que você comete na sua vida financeira. Se você não consegue fazer determinadas coisas que você sabe que você deveria fazer, mas você não consegue. Se você sabe que deveria controlar o seu dinheiro melhor, sabe que deveria poupar, sabe que deveria evitar as dívidas, se você tenta mudar algum tipo de comportamento, tenta mudar algum tipo de atitude em relação à sua vida financeira, mas não consegue, ou então tem alguma, alguma reação emocional muito intensa, muito forte, que não faz nenhum sentido em relação a dinheiro e tudo mais, é muito provável que se você tem algum tipo de coisa, né, algum tipo de situação desse tipo, é bem provável que você tenha aí alguma situação familiar que pode estar provocando esses desajustes em relação à sua vida financeira, e é bem provável que seja algum tipo de trauma. Então me conta aí agora nos comentários, no chat aqui.
Tem alguma coisa que você talvez não consiga fazer em relação às suas finanças? Me conta um pouquinho o que que é. Ou então que você é, precisa fazer e não consegue, ou então que você sabe que deveria estar fazendo, mas não consegue estar mudando, absolutamente não consegue estar mudando. Me conta aí um pouquinho. Pois é, em relação a compras, né? Sabe que não deveria estar comprando, sabe que não deveria fazer determinadas compras, principalmente compras por impulso, e aí acaba, por exemplo, sei lá, passando numa loja, passando, passeando pelos sites na internet e acaba passando ali o cartão de crédito, geralmente o cartão de crédito, então comprando coisa que não precisa, né? É uma situação muito comum, infelizmente, isso pode estar relacionado ao seu passado, pode estar relacionado a algum tipo de trauma que aconteceu. Não necessariamente uma situação de abuso, mas alguma coisa emocionalmente forte que está te impedindo de estar controlando melhor ou de estar desfazendo, né, lidando melhor com essa questão relacionada a compras. Não consegue controlar o seu dinheiro, não consegue estar controlando as suas finanças, talvez evitando, que é um comportamento que a gente já falou, né? A amígdala ela dispara e aí a partir disso ela pode estar o quê? Trazendo aquela memória antiga inconscientemente, você nem lembra exatamente o que é, porque passa realmente despercebido, passa por baixo do radar, e aí está tendo aquela reação de fuga, de evitação em relação à sua vida financeira, não controlar o seu dinheiro, não lidar com as questões, não olhar para a sua vida financeira. Não consegue sair das dívidas, não consegue sair das dívidas. Pois é mais uma situação aí que é complicado, principalmente na cultura da parcela, em que, poxa, dá um alívio ali no orçamento, terminou de pagar uma dívida, acaba se endividando de novo, comprando uma outra coisa. Isso também tem a ver com o passado. Pode ser coisas que a gente aprendeu dos nossos pais. Todo esse tipo de situações pode ser relacionada àquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. E isso é muito sério. Por quê? Porque isso vai sendo repetido, vai repetindo, e a gente acaba não saindo dessa ciranda. A gente acaba realmente o quê? Repetindo esses comportamentos e não alcançando aquilo que a gente quer financeiramente por conta das questões emocionais. Talvez quando a gente fala de trauma, principalmente trauma familiar, e a gente olha para trás, a gente fala assim, isso aqui que aconteceu há tanto tempo não é tão importante, não é significativo. Eu, como adulto, pô, isso aqui eu tiro de letra. Pode até ser. Você, com a sua cabeça de hoje, sem uma situação de estresse, é bem provável que você consiga resolver aquela situação tirando de letra, mas a sua criança interior, aquela pessoa lá do passado, que não é você mais hoje, mas que pertence a você, a sua criança interior, ela foi ferida, ela foi violada, ela teve uma situação aí que foi emocionalmente forte para ela, que foi traumático, e ela está ferida, e ela precisa ser curada. Porque quando volta em situações de estresse, aquele comportamento aprendido quando você era pequeno, seja uma criança, seja um adolescente, isso volta de uma forma muito intensa. E aí, a partir disso, você não consegue racionalizar, apesar de você ser um adulto. Apesar de você ser um adulto. Então, você acaba voltando inconscientemente naquele ponto, naquele nó emocional que foi dado lá no passado e que não foi reavaliado, que não foi revisto, que realmente está ali prendendo a sua vida emocional e prendendo a sua vida financeira, porque no caso de finanças, não tem nada a ver com necessariamente o dinheiro. O dinheiro é só um instrumento. Mas no caso das emoções, acaba o quê? Impactando a nossa vida, de modo que você possa estar tendo problemas emocionais e, a partir disso, ter problemas financeiros. Então, aqueles traumas do passado, aquilo que você experimentou no passado, realmente pode estar te atrapalhando hoje, em relação às suas finanças. Bom, mas o que que acontece? Tem outro tipo de trauma. Qual tipo de trauma? Traumas sociais. Isso tem a ver com grandes acontecimentos. Talvez você tenha vivido um período de uma grande crise financeira. A gente teve aí um período de grande pandemia a nível global, né? Várias situações que podem acontecer em nível social, que podem sim também trazer mudança, não só em nível individual, mas também em nível coletivo. Pode estar forjando ali determinadas ideias, determinadas crenças, determinados comportamentos, e a gente acaba adotando aquilo dali, já que vem
da sociedade, já que vem daquilo que teoricamente foi aprendido e que teoricamente também parece ser correto por causa daquela circunstância, a gente acaba formando novos hábitos e trazendo novos preceitos, novas ideias por conta daqueles traumas sociais que todo mundo sofreu, todo mundo passou, todo mundo no mesmo mar, não necessariamente no mesmo barco, mas todo mundo no mesmo mar. E aí, a partir disso, acaba virando hábito, acaba virando cultura. E aí a gente começa a traduzir isso em preceitos, em ideias que acaba gerando direcionamentos, diretrizes para a nossa vida, por conta daquilo que outros podem ter experimentado ou que a gente mesmo experimentou. Uma outra situação relacionada ao social tem a ver com status econômico e também status em relação a socioeconômico. Então, diferença de sexo, diferença de gênero, né, no caso, diferença de etnia, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é amarela, enfim, né? Isso tudo daí, dependendo da característica particular da pessoa, pode trazer algum tipo de trauma, os bullying da vida, as impressões que a gente foi tendo ao longo da vida, tanto sobre nós quanto sobre os outros. Isso pode também provocar diferenças em relação a como que a gente lida com as nossas finanças. E, por exemplo, status econômico. Talvez se a pessoa ela tem um contexto de mais restrição, né? Vem de uma família mais pobre, com menos recursos, dentro daquele, não é incomum que dentro desse contexto, por exemplo, seja gerado aí várias situações relacionadas a vitimismo, a culpa é do outro, ou a culpa é de mim ou da minha família, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo, ou a culpa é minha, né? Uma percepção fatalista, ou então uma percepção, uma mentalidade voltada para a escassez, que sempre vai ter falta, sempre vai ter, não vai ter recursos suficientes ou não vai ter oportunidades suficientes. Por outro lado, na outra ponta, quando as pessoas podem ter uma situação um pouco mais abastada, quando tem mais recursos ou que a família é mais rica, gera-se geralmente o quê? O medo de estar perdendo aquele capital. Às vezes a pessoa ela não foi a responsável por estar construindo aquele patrimônio, foi herdado, por exemplo, e não tem nenhum problema em relação a isso. Só que o receio de estar administrando bem aquele recurso, de será que eu consigo estar aumentando esse patrimônio, de estar usando bem esse recurso e tudo mais, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, não sei, trabalhou tanto por isso, então gera aquele medo, aquele receio de estar fazendo maus negócios, de estar usando mal o dinheiro. E nenhum dos dois extremos é saudável, obviamente. E aí, o que que a gente começa a perceber nisso tudo? A gente começa a perceber que a gente tem que saber como que a gente lida com essas questões emocionais. Existem várias abordagens, várias técnicas, várias possibilidades. Afinal, como eu costumo dizer, quando a gente está falando da parte emocional, é como se fosse uma sopa de macarrão com legumes, que pode ter carne também. E aí dentro dessa sopa tem macarrão espalhado para tudo que é canto, tem o líquido, pode ter chuchu, pode ter batata, pode ter cebola, pode ter cenoura, pode ter vários legumes ali dentro, pode ter carne picadinha ou não sei. E quando a gente está falando dessas questões emocionais, é tudo ao mesmo tempo. Mas como que eu vou trabalhar isso tudo? Como que é tudo ao mesmo tempo, já que eu vou ter que trabalhar tudo? Não, 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 não. A gente trabalha uma coisa por vez. Se a gente está percebendo que naquela sopa ali tem uma carne que parece estar estragada, ou que tem um aspecto que está estranho, a gente faz o quê? A gente pega aquele ingrediente, aquela coisa que está estranha, observa, avalia. Se for o caso, tira, joga fora, ou então, se for o caso, muda as características dele para voltar para dentro da sopa, para voltar para o nosso inconsciente, para voltar para o nosso emocional. Ou então, coloca mais tempero, ou coloca mais água. Tem várias possibilidades, e que inclusive podem ser ao mesmo tempo. Mas o que que a gente pode estar pensando aí em relação a tomar consciência de todas essas situações relacionadas ao nosso emocional? A primeira coisa que a gente tem que fazer é de estar lembrando, de estar voltando no passado, talvez na nossa memória mais antiga, a nossa memória emocional mais antiga relacionada a dinheiro, aquilo que está te atrapalhando financeiramente, e tentar procurar puxar na memória, com o máximo de detalhes possível, o que que aconteceu, quem falou o que que você estava sentindo naquele momento. É como se você fizesse uma regressão mesmo. Fecha os olhos, volta lá para trás, reexperimenta, volta tudo lá para que você possa rever toda aquela situação. E aí, a partir disso, a gente vai passar para o segundo passo, que é o quê? Com uma folha de papel em mãos, de preferência uma folha de papel, você pode estar anotando
algumas frases, algumas palavras, talvez até desenhando alguns símbolos que representem aquela experiência, para que você possa ter esse registro, para que você possa ter esse registro. E aí, a partir disso, depois de você ter registrado um pouquinho mais detalhadamente toda essa experiência, talvez com essas frases, não precisa ser um textão, não é isso. É só realmente ter ali um registro do que representa aquela experiência para você. Você volta naquela experiência de novo, e aí, a partir disso, você nomeia, você dá nome para aquela sensação. Porque muitas vezes, quando a gente é pequeno, não nos ensinaram a dar nome para as nossas emoções. E isso é um entrave gigantesco. A gente sente, mas a gente não sabe o que a gente está sentindo. A gente experimenta, mas a gente não sabe o que a gente está experimentando. Então, quando a gente volta naquela sensação, quando a gente volta naquela experiência, e que agora, com o entendimento, com a cabeça de adulto, com a cabeça mais madura, a gente volta naquela experiência e dá nome, sei lá, você pode dar um nome no sentido de, eu estava feliz, eu estava triste, eu estava irado, eu estava, sei lá, eu estava com medo, eu estava ferido, eu me senti ferido naquela situação. Então, quando você nominaliza, dá nome para aquela emoção daquele momento, que pode ter sido traumático, que foi relevante para você emocionalmente falando, a gente começa a trazer um nível de consciência diferente. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é você se perguntar para si mesmo sobre aquilo que você escreveu, olhando o que você escreveu, olhando para esse nome que você acabou de dar para essa emoção, e perguntar para si mesmo o seguinte: olhando para essa experiência aqui, a moral da história é? Qual que é a moral da história sobre isso que você experimentou no passado? Sobre essa emoção que você experimentou, sobre essa circunstância que você acabou de nomear? A moral da história é? E escreve isso também. Isso vai resolver? Não, não vai resolver completamente, mas é o primeiro passo. A tomada de consciência é o primeiro passo para o processo de mudança. No processo de mudança, basicamente, são 4 passos. O primeiro passo é a tomada de consciência. A gente precisa saber o que precisa mudar para que a gente possa mudar. Porque se você não souber aquilo que te incomoda ou então aquilo que está te atrapalhando, como é que você vai mudar? Simplesmente não tem como. O segundo passo é você querer mudar. Porque tem gente que sabe o que está atrapalhando, sabe aquilo que impede, mas não tem desejo, não quer mudar. Então, não há nada que dá para fazer por essa pessoa, ela precisa querer mudar. O terceiro passo, se você tem consciência, se você quer mudar, é o quê? É você saber como mudar. Aí entram as técnicas, aí entram as ferramentas, entram as diferentes abordagens, terapêuticas inclusive, para que a gente possa estar ressignificando aquela memória, possa estar lidando, talvez até perdoando pessoas, você mesmo, ou a circunstância, vendo a circunstância de forma emocionalmente diferente. E o quarto passo, em algumas circunstâncias, em algumas vezes, é a repetição. A gente precisa de ter o comprometimento de estar utilizando as ferramentas ou de estar mudando a abordagem para que a gente possa estar realmente resolvendo as questões emocionais, financeiras também, para que a gente possa viver de uma maneira um pouco mais tranquila. E diante disso tudo, acaba a gente culminando aí em 3 grandes distúrbios financeiros. Em 3 grandes distúrbios. E esses distúrbios são manifestações recorrentes. Não é porque isso aconteceu uma vez na sua vida que você tem um distúrbio, mas se isso está acontecendo, se essa circunstância, por exemplo, eu não consigo parar de comprar. Toda vez que eu vejo dinheiro na minha conta bancária, o dinheiro some, o dinheiro não para na minha conta. Ou então, toda vez que eu passo numa loja, eu acabo comprando alguma coisa que eu chego em casa e eu falo assim, poxa, eu não deveria nem ter comprado aquilo. Ou então, eu acabo trabalhando de forma compulsiva e eu trabalho de domingo a domingo. Por mais que isso possa parecer saudável, não é saudável. Não é saudável. A gente tem que investigar as raízes da questão. Então, se tem algum tipo de comportamento envolvendo com finanças, envolvendo com a sua vida profissional também, que pode estar sendo recorrente, e isso está te prejudicando, além de estar prejudicando financeiramente, também pode estar te prejudicando socialmente e emocionalmente, bom, aí talvez isso aí se caracterize como um distúrbio, porque é recorrente, entende? Porque está vindo e acontecendo de forma recorrente, não é uma vez só. Ter um deslize financeiro uma vez é uma coisa,
Agora, ter um deslize financeiro toda vez que você passa no comércio, ou que você passa numa loja, ou que você recebe o seu salário, aí a gente já tem aí uma sinalização de que pode ter problemas mais profundos e maiores. E aí podem se caracterizar em distúrbios financeiros. E que distúrbios são esses? Geralmente a gente caracteriza esses distúrbios em 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo de distúrbio é o distúrbio de repulsa ao dinheiro. E qual que é a ideia dos distúrbios relacionados à repulsa ao dinheiro? É bem simples. Basicamente, a gente começa a perceber que dinheiro é como se fosse algo sujo, é como se fosse algo ruim. Traz essa carga emocional de que dinheiro é algo ruim. Então, eu não quero que isso fique perto de mim. Se, por exemplo, você tem algum copo ou você tem algum objeto perto de você que está muito sujo, muito nojento, você não quer aquilo perto de você. Você quer que esteja longe, que nem toque na sua pele. Então, quando isso fica meio que entranhado na gente em relação a dinheiro, a gente não quer que o dinheiro fique com a gente, por mais que isso possa parecer irracional. Tem gente que fala assim, poxa, eu quero ter dinheiro na minha vida, eu quero ter dinheiro fluindo na minha vida, mas tem essas questões aqui que eu não me sinto que eu devo ficar com dinheiro. Opa, talvez possa estar aí manifestando uma questão de repulsa ao dinheiro. A ideia de fuga, a ideia de repulsa, a ideia de afastamento, a ideia de talvez até de congelamento, né? Ou então a ideia de inércia em relação às questões financeiras, de você não querer lidar, de você ficar congelado para ver se a situação passa. Isso tudo pode estar envolvendo esse grande grupo de distúrbios, que é o de repulsa financeira. E dentro dele tem vários outros tipos de distúrbios menores que têm a ver. Quais são eles? Desdém financeiro, desprezo financeiro, abominação aos riscos e também paralisia financeira. São os 4 distúrbios que pertencem a essa grande categoria, essa categoria maior, que é a de repulsa, repulsa ao dinheiro. E tem algumas ideias que são relacionadas a isso. Por exemplo, uh, às vezes você tem uma atitude de falar assim, a maioria dos ricos, das pessoas ricas, não merecem ter o dinheiro que têm. Que atitude que é essa? Geralmente é uma atitude de revolta, uma atitude de ira. Se eu não tenho aquilo que o outro tem, então ele também não deveria ter. Então é uma atitude fatalista e talvez até vitimista. Tudo a ver com o que a gente já conversou. Essa é uma crença, um preceito. Uma outra possibilidade também é você, por exemplo, falar ou se sentir, né? O que é importante é o sentimento, é a emoção. Eu não mereço ter dinheiro. Eu não mereço ter dinheiro tem a ver com vitimismo, com a sua autoimagem, com a sua própria percepção em relação a você ter ou não recurso financeiro. A gente sabe que ter dinheiro não é um problema, mas se você sente que você não merece ter dinheiro, então a gente tem que investigar isso um pouco melhor. Tem que ver aí o que está por trás, ou melhor, por debaixo desse preceito, desse conceito, dessas crenças. Uma outra ideia, o dinheiro corrompe as pessoas. Quem tem dinheiro se torna uma pessoa ruim, se torna uma pessoa má. É mesmo. Entra mais uma vez na ideia de fatalismo, em que a pessoa começa a enxergar o lado ruim da coisa porque o outro tem e você não tem. E você acha que se o outro tiver dinheiro, talvez veio crenças aí da mídia, veio crenças relacionadas a séries, veio crenças relacionadas a filmes que você assistiu, e aí você engoliu isso sem uma reflexão, sem um filtro um pouco mais seletivo, e acabou admitindo ali que quem tem dinheiro, o dinheiro acaba corrompendo as pessoas. Então, assim, existem várias crenças que podem estar fluindo a partir desse grande grupo de distúrbios, que é o distúrbio de repulsa. Mas não é só ele que existe. Existe um outro grande grupo de distúrbio, que é o distúrbio de devoção ao dinheiro. Como assim devoção ao dinheiro? O grupo de devoção ao dinheiro, né, que é outro grande grupo, são 3, ele tem a ver com ideias, com preceitos, com crenças relacionadas a dinheiro, que a gente acaba misturando em relação à segurança, em relação ao amor, em relação à felicidade, em relação a valor próprio, né? Dando ao dinheiro um significado, um valor muito maior do que o que ele realmente tem na nossa vida, ou do que ele deveria ter na nossa vida. E aí, a partir disso, a gente começa a supervalorizar aquelas coisas que a gente sabe que a gente pode fazer com dinheiro, que é ganhar, poupar e gastar. E aí, a partir disso, a gente começa a mexer realmente com as emoções, misturar as emoções com o dinheiro, e o meio de campo complica, o meio de campo começa a ficar bagunçado.
Então, quais são os distúrbios relacionados, por exemplo, a essa questão de devoção ao dinheiro? São alguns distúrbios também, alguns muito sérios, inclusive. A gente tem aí problemas com acumulação compulsiva, a gente tem problemas relacionados a apetite irracional pelos riscos. A pessoa não consegue ficar fora de situações, ou sempre se expõe a situações financeiramente arriscadas, sem estar considerando várias questões que podem estar impactando a vida financeira dela e a vida financeira das pessoas ao seu redor. E isso é muito sério. Outro ponto também é relacionado ao jogo patológico, né, que é um turbinado aí da parte de apetite irracional ao risco, é um distúrbio anabolizado, se eu posso assim dizer. Tem a pessoa que é viciada em trabalho, o workaholismo, né, uma compulsão obsessiva por trabalho. Por mais que isso possa parecer uma virtude nos tempos atuais, na sociedade ocidental atual, dependendo de como isso é configurado, isso pode ser um tipo de distúrbio financeiro, porque a pessoa pode estar procurando, por exemplo, por adrenalina. É uma fuga, de certo modo. E também gastos excessivos. A pessoa acaba misturando as questões, né? Fazendo determinadas trocas, quase que é mais ou menos assim. Se eu estou gastando, ou seja, se eu estou gastando com você, se eu estou te dando um presente, significa que eu te amo, significa que eu gosto de você. Então tem essa mistura toda relacionada à afeição. E aí o problema dos gastos excessivos é que geralmente ele culmina em outro tipo de distúrbio muito mais sério, que é que são as compras compulsivas. Que são as compras compulsivas. A pessoa pode se tornar um comprador compulsivo, que tem um nome técnico de oleomaníaco. A pessoa pode se tornar um comprador compulsivo. E por fim, tem um terceiro grande grupo de distúrbios, que são os distúrbios afetivo-financeiros. E os distúrbios afetivos financeiros, eles têm a ver com as relações humanas, principalmente, não que os outros não tenham, mas ele tem a ver com as relações humanas. E aí a gente, dentro desse grande grupo de distúrbios, a gente pode subdividir ele em 4 aspectos. Relacionado a adultério financeiro, um outro relacionado a incesto financeiro, né? E nessa questão aí, tanto o adultério quanto o incesto tem a ver com aqueles segredos que financeiros no caso, que ninguém pode saber porque são segredos sujos, são segredos feios que ninguém deve saber. Por exemplo, em relação ao incesto, apesar de ser uma palavra bem pesada, mas é uma palavra que cabe bem para esse tipo de distúrbio, é mais ou menos assim. Digamos que um pai tem a ver geralmente com pai, mãe e com uma criança, tá? Digamos que um pai ou uma mãe, ela falou assim, comprou alguma coisa em segredo, vamos dizer que um pai comprou alguma coisa para o filho ou para a filha, em segredo em relação à mãe, alguma coisa mais cara, e aí vira para o filho, para a filha e fala assim, olha, não conta nada para sua mãe não, porque se ela souber disso que eu comprei aqui para você, ela vai ficar muito brava. E pode parecer uma coisa bem pequenininha, pode parecer uma coisa corriqueira, mas dependendo de como que isso é construído principalmente ao longo do tempo, naquela família, nesse contexto que eu estou exemplificando aqui, isso pode caracterizar um tipo de abuso em relação à criança. E aí, por isso, o nome incesto, incesto financeiro. A gente vai falar mais sobre isso nas outras aulas relacionadas à parte emocional da mentoria. E a gente também tem outro par de distúrbios que geralmente eles caminham juntos, que é o distúrbio de dominação financeira e de masoquismo financeiro. Por mais que dominação pareça ser algo bacana, não é. Que é literalmente a ideia de manipular, a ideia de dominar a vida do outro, de você conduzir do jeito que você acha que deve a vida do outro, não dando ele a permissão, e aí entra o masoquista ou dependente financeiro, não dando a permissão para o outro amadurecer, não dando a permissão para o outro evoluir. E isso é muito sério. E todos esses distúrbios, eles precisam ser detalhados, eles precisam ser trabalhados para que a gente possa olhar tantas questões de preceitos, ou seja, as crenças, as coisas que estão sendo colocadas para fora, e aí a partir disso a gente começar a investigar para ver se a gente tem. E pasme, é bem provável que você tenha muito mais do que um, dois, talvez três desses distúrbios que estão reverberando na sua vida, emocionalmente falando, e te impede de alcançar tudo que você deseja. Não acha que você está emocionalmente resolvido, porque todo mundo tem algum tipo de história, todo mundo tem algum tipo
de situação na sua vida que envolve também dinheiro, e que pode ir além de dinheiro, e que pode estar culminando nas questões financeiras e pode estar te atrapalhando. Conta aí para mim no chat. Conta para mim aqui no chat. Você acredita que tem algum tipo de distúrbio, alguma coisa que possa estar manifestando na sua vida nesses 3 grandes grupos e nesses que eu acabei de falar, pelo menos por cima? Conta aí para mim. Ah, pois é. Gastos compulsivos, gastos excessivos. Não consegue parar de gastar de forma alguma. É muito comum, né? Ainda mais numa sociedade consumista, e a gente sabe que também existem influências externas que acabam estimulando a gente, mas a gente tem que investigar as raízes disso. Talvez esteja relacionado ao seu passado. E aí, a partir disso, a gente precisa ver o que aconteceu, enfim, né? Ir um pouco mais a fundo para que possa ver qual que é o momento que foi cristalizado esse tipo de comportamento, esse tipo de relação na sua vida, no geral. Ah, pois é. Alguns livros chamam de infidelidade financeira. Eu prefiro dar um nome um pouco mais forte, que é adultério, adultério financeiro. Que, no caso, como você está colocando aqui, a tua esposa comprou coisas, né? Comprou uma roupa sem que pudesse te consultar uma roupa mais cara. E isso acabou prejudicando o orçamento de vocês. É, no caso de adultério financeiro, a principal saída aí, é lógico que tem que ver várias outras coisas e a gente sabe que esse tipo de distúrbio pode culminar se não for resolvido, se não for conversado, se não for trabalhado. Pode culminar em problemas muito maiores do que só as questões financeiras, porque quando a gente fala de financeiro é dívida, quando a gente fala de financeiro é talvez uma conta um pouco mais alta, talvez uma dificuldade de estar poupando, enfim, né? Só que isso acaba transbordando em outras questões emocionais e relacionais. Por isso que os distúrbios afetivos financeiros, adultério, incesto, dominação e masoquismo financeiro são importantes, sim, da gente investigar. Porque, por exemplo, no caso do adultério financeiro, essas compras que são de maior valor, principalmente, né? Não só nesse caso, mas principalmente. E que, poxa, eu não vou contar para o meu marido, não vou contar para minha esposa que eu fiz essa compra aqui, não. Deixa em segredo, deixa em off. Esse tipo de coisa, assim, na verdade, pode estar traduzindo em problemas de confiança que não tem nada a ver com dinheiro. E aí a gente precisa investigar um pouco melhor, talvez fazer até uma terapia de casal e tentar conciliar as coisas. Por quê? Na medida que isso vai acontecendo e em algum momento o cônjuge, o parceiro vai descobrir, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, isso vai vir à tona, vai ser revelado, pode provocar até situações mais graves que a gente sabe que pode culminar, por exemplo, em divórcio. Ah, por causa de dinheiro? Não. Por causa da quebra de confiança lá no passado em relação àquelas compras que foram feitas ou aquelas decisões que foram tomadas de forma não transparente, de forma completamente velada. Então a gente precisa sim tomar cuidado com isso, né? Precisa tomar cuidado com isso. Trabalhar excessivamente. Aí tem que investigar um pouco melhor em relação a essa questão do trabalho. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes a gente acha que está relacionado àquilo que a sociedade atual, né, prega que é certo, que é bonito e tudo mais, mas se você está utilizando o trabalho como fuga, como uma forma de estar procurando adrenalina, de estar ocupando a cabeça, de estar realmente produzindo para estar tendo mais dinheiro, sei lá, tendo mais dinheiro para estar entregando isso para os seus filhos e etc., isso daí pode ser problema também, né? Isso pode ser problema, porque a partir do momento que você não está trabalhando, sei lá, ficou doente, ou então está de férias e não consegue desligar a cabeça em relação ao trabalho, isso pode ser também sinal de algum tipo de distúrbio financeiro e precisa também ser investigado e tratado se for o caso, né? Enfim, tem várias possibilidades aí que a gente precisa sondar, mas basicamente é isso tudo que a gente precisa estar investigando, que a gente precisa estar olhando, e são essas 3 raízes, as 3 principais causas ali que podem estar te impedindo de estar alcançando a sua liberdade financeira e que pode estar também impactando a sua vida espiritual. Porque lembra, no final das contas, isso tudo que a gente está conversando aqui tem também raiz espiritual. Como assim? Isso pode ter tido influência demoníaca, direta ou indireta, a partir de outras pessoas, a partir de outras circunstâncias, e isso impactou o seu emocional a tal ponto, de tal maneira, que você pode estar manifestando distúrbios, que você pode estar manifestando comportamentos que você pode estar carregando ideias que não são suas.
que não são suas. Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, inclusive abundância financeira também. Para a gente se ensimesmar, para a gente colocar o dinheiro simplesmente para nós mesmos? Não, não é esse o propósito. Muitas vezes para que o dinheiro flua através da nossa vida, para que a gente contribua na vida de outras pessoas, para que a gente possa ajudar os outros, inclusive financeiramente. Por que não? Aquilo que nos foi dado de graça, a gente também dá. Ah, mas eu tive que trabalhar e tudo mais. Beleza, mas quem te deu o trabalho? Quem que te deu a oportunidade? E se Deus falar ao teu coração que você deve pegar aquele recurso e estar entregando para uma pessoa? Isso vai depender da sua intimidade com Ele. Então a gente trabalha assim para nos sustentar, a gente trabalha assim para a gente ter a realização dos nossos projetos, para que o nosso trabalho seja canal, não a fonte. Para que o nosso trabalho seja canal de provisão, canal dos nossos recursos, para que Deus, que é a fonte de toda prosperidade, provisão e riqueza, coloque os recursos para que flua através da nossa vida e assim seja direcionado para aquilo que a gente entender junto com Ele, que é justo, que é adequado, que é certo e é aquilo que Ele ordenar. Pode ser em relação à nossa provisão, pode ser em relação aos nossos desejos e projetos, pode ser em relação àquilo que Ele quer dar para a gente, mas também, muito provavelmente, pode ser em relação a ajudar outras pessoas, outras famílias, outros projetos, outras instituições que podem ser braços muito maiores do que a gente sozinho. Então é isso que a gente tinha para tratar nessa aula. Tetelestai. E para você que está aqui, acompanhando junto comigo essa aula que faz parte da mentoria Tetelestai Financeiro, eu queria te dar uma oportunidade bem interessante e eu queria te mostrar, né, essa oportunidade de modo que você possa estar aproveitando e estar realmente ingressando aí nessa mentoria, na própria mentoria Tetelestai Financeiro, e estar usufruindo de todos os benefícios, tanto em relação à parte financeira, quanto em relação à parte emocional, e também trabalhar forte e intensamente a parte espiritual, unindo esses três tópicos ao mesmo tempo. Deixa eu compartilhar aqui a tela para eu te mostrar o que pode estar disponível para você. Olha só, a mentoria Tetelestai Financeira, então, ela é uma mentoria focada aí tanto na questão financeira, na parte técnica da coisa, relacionada também ao emocional e também, principalmente, relacionada ao espiritual. Mas que tipo de espiritual, Felipe? Espiritual com uma tríplice abordagem com ênfase cristã, que é muito importante, né? E o nosso maior propósito aqui é justamente estar unindo o espiritual com o financeiro. Conforme eu já te expliquei, conforme a gente já conversou ao longo dessa aula, muitas pessoas separam as duas coisas. Tem até uma metáfora bem interessante das cruzadas, na época das cruzadas, em que os soldados, os cruzados, eles eram batizados antes de ir para a guerra, antes de ir para as batalhas das cruzadas, e eles seguravam a espada fora das águas, dizendo que o corpo deles todos era de Deus, exceto a espada. Então, meio que dava uma permissão para eles estarem matando. Só que hoje a gente não tem espada. Só que muitas pessoas elas são batizadas e colocam a carteira para fora das águas, quase que simbolizando mais ou menos a mesma coisa, que ela é de Deus, mas a carteira, a vida financeira dela não. Só que a gente sabe muito bem que as questões financeiras, elas também são espirituais. Elas também têm impacto espiritual na nossa vida e na vida dos outros. E a gente também é convidado, instruído, incentivado e às vezes até ordenado a estar utilizando os recursos que vêm para a nossa vida, que não são nossos, nós somos mordomos, utilizando os recursos de acordo com aquilo que Deus ordenar e de acordo com aquilo que Deus colocar de propósito no nosso coração. Então, sim, a gente deve sim unir de uma maneira inconsciente, de maneira consciente, de maneira intencional, a parte espiritual com entendimento, com compreensão, com revelação do que está sendo feito, óbvio. A parte espiritual também com esse aspecto tão importante na vida moderna, que é o financeiro. E o que você vai estar recebendo nessa mentoria, na mentoria Tetelestai Financeiro? Primeiro, você vai estar recebendo aí um curso base da mentoria Tetelestai Financeiro, com aulas já gravadas. Essa aula, inclusive, também vai estar fazendo parte das aulas gravadas. As aulas gravadas tanto sobre finanças, sobre a parte emocional, e também sobre a parte espiritual, que a gente vai caminhando, na verdade, para ter um entendimento mais profundo e mais completo, chegando ali na nova aliança,
que foi inaugurada por Jesus Cristo na cruz. Inclusive, o nome Tetelestai é por conta dele. No Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, Jesus exclamou, antes de entregar o Espírito, está consumado. E no grego, no original, nas escrituras originais, a palavra, a expressão é tetelestai, está consumado. Então está consumado também, está finalizado, tudo está resolvido, todas as bênçãos, todas as coisas boas já estão liberadas sobre a sua vida. Agora, você tem que aprender a tomar posse, a ter uma fé que recebe todas essas bênçãos, todos esses benefícios, e a gente só consegue fazer isso se a gente estiver sob a nova aliança. E dentro dessa mentoria, a gente vai ter uma compreensão profunda e completa do que está acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive com preceitos, com crenças, com emoções, com práticas relacionadas à velha aliança. E às vezes a gente nem sabe. Bom, mas o curso base vai estar te dando uma série de informações, né, trazendo aí realmente instrução, tanto na parte de finanças, a parte técnica, a parte emocional e também a parte espiritual, para que você possa ter revelação de todo o contexto, de todo o ambiente espiritual também relacionado a finanças, as coisas boas e também as coisas que podem estar te impedindo. Daí também você vai ter ali um formulário de conhecimento Tetelestai Financeira, em que você vai estar preenchendo uma série de informações para que eu possa saber, para que eu possa estar te conhecendo, para que eu possa estar conhecendo a sua situação especificamente. É importante que você preencha esse formulário, você vai receber isso logo de cara, né? Para que você possa realmente ter ali, expor a sua situação, para que a gente possa ir para reunião 1 a 1, uma reunião individual. Por quê? Como se trata de uma mentoria, eu como mentor, eu tenho o papel de fazer o quê? De entender qual que é essa situação e de estar te ajudando a sair do ponto A e chegar ao ponto B. Ou pelo menos de sinalizar como que você vai estar chegando ao ponto B. Então, nesse processo, como mentor, como uma pessoa mais experiente, como alguém que tanto sabe da parte financeira quanto da parte emocional, e o espiritual é o Espírito Santo que vai estar te guiando, mas eu também posso estar trazendo clareza sobre algumas questões que podem estar te impedindo, que podem estar te impactando. Deus pode estar revelando, por que não? É, então, como mentor, eu vou estar justamente te ajudando a sair do ponto A e te ajudando a começar a caminhar ou talvez até chegar ao ponto B. Para isso, a gente precisa ter entendimento. Eu preciso ter entendimento de quem é você, de quais são as suas questões, quais são as suas dificuldades. Por isso, o formulário de conhecimento. E aí, depois, essa reunião no 1 a 1. A gente faz essa reunião no privado, no Zoom também, né? Reunião aí de aproximadamente 1 hora e meia, para que a gente possa realmente compreender quais são as questões e aí, a partir disso, eu te pontuar o que você precisa fazer. E, além disso, você também vai ter acesso a 4 encontros de mentoria com um grupo fechado, e são encontros temáticos. Naquele grupo específico, dependendo das demandas, dependendo daquilo que o pessoal, e você, inclusive, puder estar manifestando, a gente vai estar fazendo um encontro em grupo para que vocês possam estar usufruindo de informações novas, direcionamento específico, enfim, aquilo que pode estar relacionado à sua necessidade. Mas, se não bastasse, também tem aí 2 bônus que eu vou estar oferecendo para você, que é o seguinte. Existe aí um produto que é o Desafio 21 Dias, que é um desafio que eu desenvolvi, que são 21 dias realmente, são 3 semanas, em que você vai estar passando por 7 princípios financeiros que podem estar transformando a sua vida financeira para sempre. Então, a proposta é justamente o quê? Você tomar contato com a sua vida financeira e estar formando hábitos, estar desenvolvendo hábitos ao longo desses 21 dias. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, 21 dias é tempo suficiente para estar formando um hábito? Não exatamente. Hoje a gente tem entendimento pela neurociência que 21 dias é o tempo necessário para estar estruturando a rede neural, desde que você faça isso consistentemente, aquelas atividades consistentemente todos os dias. Mas 21 dias não é o suficiente para você estar consolidando os hábitos. Depois disso, no processo de estruturação, tem o processo de formação de fato, formação da rede neural, né, para ela estar se estabilizando, formação não, processo de estabilização, e aí depois o processo de consolidação, que é ali no médio e longo prazo, ok? Mas o princípio é justamente esse, o quê? Você saber, você começar a formar sua rede neural a princípio, e aí depois é continuar repetindo, para que você possa alcançar o resultado que você quer. Então, nada melhor do que um produto relacionado a hábitos, que é o Desafio 21 Dias. E de bônus também, você vai ter as aulas a uma outra mentoria, que é o Raio-X Financeiro. Aulas bem específicas também, focadas em relação a finanças. São 10 aulas, 10 aulas? São algumas aulas relacionadas a finanças,
São 10 aulas. São 10 aulas relacionadas a finanças, que aí você vai poder o quê? Ter um aprofundamento um pouco mais detalhado em relação à metodologia, em relação ao planejamento e organização financeira, enfim, de modo que você consiga aí ter uma orientação, um direcionamento sobre como você pode estar lidando de maneira bem específica, no seu caso, com relação às suas finanças. Então, essa oferta que eu tenho para você, para fazer para você hoje, em relação à mentoria Tetelestai Financeiro. Se você quiser mais detalhes sobre como que você pode estar ingressando nessa mentoria, para que você possa ter isso tudo aqui que você está vendo, tanto o curso base, tanto o formulário de conhecimento, quanto a reunião 1 a 1, quanto os encontros temáticos e também acesso aos bônus, o bônus do Desafio 21 Dias e também o bônus das aulas do Raio-X Financeiro, você vai estar me chamando ou no privado, ou então está me enviando uma mensagem, ou então até acessando o link que pode estar aqui embaixo, né, dessa transmissão. E aí, a partir disso, você vai estar me chamando, a gente vai estar conversando para que eu possa estar te explicando para você poder acessar a essa mentoria. Ok? Bom, alguma pergunta? Alguma coisa a mais? Algum detalhe que eu possa estar explicando, tanto em relação à aula quanto em relação a essa proposta da mentoria? Ok. Aula muito bacana, aula show, esclarecedor, obrigado. Obrigado. Bom, é isso. Se vocês então não têm mais dúvidas, né, se alguma coisa ficar pendente, depois a gente pode estar vendo em outras aulas e tudo mais, participa, continua lá no grupo. Se você está assistindo essa aula aqui, assistindo essa transmissão numa reprise, você pode estar acessando também ao grupo e estar tendo acesso direto a essa aula ao vivo aqui no Zoom. O link também eu vou colocar aqui embaixo para que você possa ter esse acesso, tá? E aí você pode estar entrando no grupo e estar vendo ao vivo, talvez aulas específicas, aulas temáticas, enfim, né? Coisas novas aí que a gente pode estar trabalhando e pode estar oferecendo para você, ok? Bom, é isso tudo. E, mais uma vez, a gente não fala fica com Deus ou vai com Deus. A gente fala Tetelestai.